Fala galera, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo e dando continuidade à nossa querida fase do Homem-Aranha, nessa fase que o jogo tá bombando, né? O jogo do The Amazing Spider-Man 2. Vou trazer para vocês mais uma história do Homem-Aranha. E dessa vez é uma das histórias que no começo eu torci meio o nariz, mas aí depois eu comecei a apreciar mais ela. E hoje nós vamos falar de Superior Homem-Aranha. Mas antes de começarmos falando sobre o Superior Homem-Aranha ou The Superior Spider-Man no original, vamos a uma pequena introdução. Quando surgiu, quando foi publicado e até quando foi publicado. Bem, o Homem-Aranha Superior, ele foi publicado pela Marvel no começo de 2013, lá em janeiro de 2013, e tendo o seu último número, a sua última publicação em novembro de 2014. Mas ele ia voltar de novo, o Superior Homem-Aranha, ele ia voltar em 2019, com a nova série que agora ele tá atuando em São Francisco e também que aconteceu depois do Império Secreto lá de 2017. Bem, o prólogo do Homem-Aranha Superior, ele começa na revista The Amazing Spider-Man número 700, com o título aqui no Brasil de Último Desejo. Nessa história, nós vemos que o Dr. Octopus ele já está nos últimos dias de sua vida, devido a uma doença fatal que foi acometido. E como seu último desejo, ele quer ver o seu mais antigo rival, o Homem-Aranha. E numa empreitada fatal, ele transfere seu pensamento, sua consciência para o corpo do Homem-Aranha. Ou seja, ele e o Homem-Aranha trocam de corpos. O Homem-Aranha, Peter Parker, vai para o corpo moribundo do Dr. Octopus e o Dr. Octopus vai para o corpo do Homem-Aranha. E com isso, o Dr. Octopus descobre a identidade secreta do Homem-Aranha, quem ele era. E nessa troca de corpos, ele vê toda a história de vida do Peter Parker, do Homem-Aranha. Ele tende a ser um Homem-Aranha melhor, ou seja, no caso, um superior Homem-Aranha. E ele, como Otto Octavius, Dr. Octopus, ele tende a ser um homem melhor. E assim é o prólogo do Superior Homem-Aranha. E a história que eu vou contar hoje é o que acontece a partir do momento em que o Dr. Octopus fica no corpo do Homem-Aranha. Os primeiros dias dele atuando como Superior Homem-Aranha. Agora, com uma nova vida e uma nova responsabilidade, Otto Octavius se torna Homem-Aranha. Ele visita seu túmulo, deixando flores, e ele escuta no rádio da polícia que está tendo um assalto do novo Sexteto Sinistro. Chegando ao local, ele impede o assalto desse novo Sexteto Sinistro, que era formado por Shocker, Boomerang, Besouro, Mente Mecânica, Corcisco e mais uns outros dois. E ele fica abismado ao saber que todo mundo agora quer ser um Sexteto Sinistro. Todos 6 vilões querem ser um Sexteto Sinistro. Com isso, ele consegue deter os 6. E o robô, ele pega as partes deste robô e leva até os laboratórios Horizontes. Vale ressaltar que nas últimas edições dos anos de 2010, Peter Parker estava trabalhando agora numa empresa chamada Laboratórios Horizontes, que o envolto dela insiste em experiências de genética, robótica em si, para melhorar a vida das pessoas. E Otto Octavius, como está assumindo a vida de Peter Parker, agora trabalha também nesses laboratórios Horizontes, fazendo experimentos, aperfeiçoando equipamentos para seu traje, suas bugigangas em si.
E com a mente do robô, do Sexteto Sinistro que ele tinha pego, ele consegue fazer aranhas boas para poder fazer varredura pela cidade e identificar roubos, furtos e ataque de supervilões. Nesse mesmo tempo, ele tenta investidas amorosas com Mary Jane, porém todas falham devido aos locais em que ele a leva para passar a noite, porque como o Dr. Octopus está no corpo do Homem-Aranha, ele leva ela para lugares que o Dr. Octopus gostaria de ir, como planetário, baile da... Incrível, ele leva ela pro baile da terceira idade também. E também algum passeio no gelo. Porém, são todas falhas. Até que em uma quarta tentativa de encontro, ele leva a Mary Jane até uma boate em qual tinha o nome agora de MJ. Talvez ela tinha comprado a boate ou era dona agora dessa boate. E lá ocorre um ataque. Ia ocorrer um ataque porque o sentido aranha do Dr. Octopus detecta perigo, porém ele leva ela até o seu apartamento e vai fazer uma ronda pela cidade. Vale ressaltar também, nessa história do Superior Homem-Aranha, chega a um certo ponto, no momento em que o Homem-Aranha estava detendo o Sexteto Sinistro, o Otto ele meio que para assim, quando ele estava atacando o Boomerang. Ele tava desferindo vários golpes no Boomerang e em certo momento ele hesita, porém quem segura o punho dele é tipo como se fosse o fantasma de Peter Parker que tinha sucumbido ao corpo moribundo do Dr. Octopus. E parece que o espírito do Peter ou a consciência do Peter tá freando o Dr. Octopus em certas ações para ele não ser muito violento, ultrapassar certos limites que o herói não ultrapassaria. E nessa história também o J. Jonah Jameson ele se torna o prefeito de Nova York e ele faz uma aliança com o Superior Homem-Aranha para informar também sobre crimes, sobre coisas que vão acontecer pela cidade, para o Homem-Aranha sempre estar atento. E ele deixa toda aquela rinha que ele tinha com o Homem-Aranha de lado, porém a consciência, o fantasma de Peter, fica impressionado com o jeito que o JJ tá tratando ele, ou melhor, o Homem-Aranha, o Dr. Octopus agora. Em uma certa noite, criaturas aladas atacam a boate da Mary Jane. Porque antes a boate dela servia como refúgio de fachada para o Abutre. E essas criaturas aladas, ou até primeiro momento são anões, pegam ela porque querem descobrir onde é que está alguns equipamentos do Abutre. Nisso o Homem-Aranha salva a Mary Jane e deixa ela no meio da rua e segue essas criaturas até o lugar onde o Abutre estava escondido. E lá eles partem para uma briga. Ele bate em uma dessas criaturas e descobre que não são anões, mas sim crianças. E nesse momento, Peter ele acessa as memórias do Dr. Octopus e relembra o momento trágico da vida do Dr. Octopus quando era criança. Ele era agredido pelo pai dele. E ao ver que ele agrediu uma criança e que o Abutre fazia crianças de lacaios, ele fica furioso e parte para cima do Abutre. Ambos têm uma briga duradoura que dura cerca de minutos, até ele jogar o Abutre no símbolo da aranha que o Jameson tinha colocado na polícia, fazendo o Abutre ficar todo machucado. Com os aranhas boas fazendo varreduras pela cidade, auxiliando na vigilância do Homem-Aranha e tornando até mais fácil essa parte de combater o crime para o Otto Octavius,
Ele então continua fazendo trabalho de Peter Parker lá nos laboratórios Horizontes e dado momento ele se vê frustrado porque Peter Parker ele não tem um doutorado e ele volta à faculdade, se matricula novamente para fazer um pós, um PhD para ele subir na vida de Peter Parker, tornar ele um doutor mesmo. Então é nos apresentado uma outra personagem agora que seria o interesse amoroso de Otto Octavius. É nos apresentado a mulher com nanismo chamada Diana Maria Marconi, que auxilia em aulas particulares para o Peter Parker nas aulas do professor LaMaze, que em outra época era colega de classe do Dr. Octopus, na época em que ele fazia a faculdade. Bem, nesse mesmo tempo, no sanatório Ravencroft, um dos maníacos saem de lá, e o maníaco é de nome Massacre, não o Massacre dos X-Men, mas um Massacre que é um maníaco, digamos assim. E que aí ele começa aprontando várias meio que chacinas pela cidade de Nova York devido a uma marca de refrigerante. Ele vai até a dona da marca para ser uma espécie de garoto propaganda, vai dar a entender sobre isso, que ele quer ser um garoto propaganda. Mas só que no meio disso tudo, ele vai cometendo diversos delitos, vai fazendo sequestro de gente à torto e à direito, até chegar no Grand Central, na estação Grand Central de Nova York. Chegando lá, o Homem-Aranha ele consegue salvar umas pessoas que estavam lá, porém não consegue salvar todos, porque o tal do Massacre já havia exterminado com boa parte. Ele prende o maníaco em suas teias. Ele pega uma das armas que estavam no chão, que era dos policiais, e faz o impensável. Ele ultrapassa esse senso do super-herói, que é de não matar, fazendo com que ele se torne um anti-herói. Esse novo Homem-Aranha, o Superior Homem-Aranha, se torna um anti-herói. E assim termina a primeira parte de Superior Homem-Aranha. Que no começo eu peguei, na época em que eu comprei, já tava na metade, bem adiantado, eu não sabia como é a história. E eu fiquei com o nariz torcido. Mas com o tempo eu comecei a gostar, pra falar a verdade. Vale ressaltar também, galera, que esse Superior Homem-Aranha acho que deu muita influência pro Homem-Aranha do PS4, primeiro jogo, devido a uns mecanismos que usam, como as patas de aranha saindo das costas, os aranhas boas. Acho que eles beberam muito da fonte desse Superior Homem-Aranha, que a gente pode ver tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo do Marvel's Spider-Man. E é bem legal isso. Fora também que o uniforme do Aranha Superior, ele é uma inspiração de um desenho feito pelo Alex Ross lá nos anos 2000 para o filme do Homem-Aranha. Bem, galera, terminando mais esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para quando tiver vídeo novo aqui no canal. Compartilhe também com seus amigos para estar conhecendo aqui o meu trabalho, os meus vídeos. E vejo vocês na próxima edição e até!